Pessoal, eu sou o Benjamin Farias. Eu estava lendo um pouco sobre a história de dia 30 de março de 64, quando os militares intervieram. Parece que o general Mourão Filho, lá do Juiz de Fora, na noite de 30 de março, resolveu que estava na hora de mobilizar a tropa. Aí, às 2 da madrugada do dia 31, organizou lá, e já devia ter organizado um dia, 2 antes, né? Conseguiu reunir, se não me engano, 6.000 pessoas lá do quartel dele e se dirigiu ao Rio de Janeiro. Aí no dia 31, dia 1º de abril, dia 31 de março, dia 1º de abril, o João Goulart, conhecido como Jango, foi lá para Porto Alegre, tentou articular com o chefe do Comando Sul lá, que estava do lado dele, para cooptar outros generais e outros comandantes, e pessoal também da Marinha e da Aeronáutica, para enfrentarem esse movimento militar. Aí no dia 2 ou 3 é que houve o Congresso fez uma lei lá dizendo que o Brasil estava sem governo, sem presidente. E daí nomearam o primeiro-ministro e 3 dias depois chamaram a junta militar e mais 4 dias depois essa junta militar nomeou o general Castelo Branco como o presidente do Brasil. Então, eu acho que analisando lá a história, o povo estava descontente, os militares vendo que o povo estava descontente, o comunismo estava já implantado no Brasil, os sindicatos todos comunistas, e tentaram até um acordo lá com o Jango, né? E viu que não dava, o Jango não concordou, e diminuiu as greves, diminuiu os sindicatos comunistas e coisas assim, e daí resolveram intervir antes que os congressistas os convocassem. Então, nós estamos acostumados a dizer que não, o Congresso que os chamou. Não. Primeiro foram os militares que agiram. Os militares, em conjunto. Claro que ali já estava tudo planejado, armado. Eu acredito que o general Mourão Filho, lá de Juiz de Fora, saiu já sabendo, já tendo conversado com superiores e outros generais e coronéis. Então, acho que o povo na época lá estava descontente, como estamos agora. E agora vamos voltar a falar da nossa Constituição, o artigo 1º, que diz que todo poder emana do povo. Todos nós estamos tristes, desde o pobre ao miserável, os pobres, os miseráveis, eu falo para os senhores, aqui no Ceará eles falam que políticos tinham que ir para o inferno. Todos sabem que a miséria, a tristeza, a dificuldade da vida é a corrupção, é a roubalheira, essas leis loucas, a burocracia, o pobre, o rico, o milionário, todos nós sabemos. Então toda a população quer uma faxina geral. E aí se aplica o artigo 1º, que quem manda no Brasil é o povo. Então se nós todos estamos tristes e não temos condições de mudar, nem com urnas, nem com eleições, votações, etc., não vai mudar o sistema político-administrativo atual do Brasil, e nem ideológico, somente com uma faxina geral, que serão feitas essas faxinas em todos os setores da sociedade brasileira pelas Forças Armadas. Então, eu acho que pode ser aplicado o artigo 1º, o artigo 142 da Constituição, né? Eu acho que já tem muitos juízes e políticos aí, deputados, senadores, que sentiram que os militares estão falando a verdade, porque esses políticos, essas autoridades, não ligam para a população, não ligam para o povo. Eles fazem as leis que querem, eles humilham, como o general Vilas Boas fala, é uma ditadura aqui no Brasil. É uma ditadura do relativismo, conforme for uma ação, o juiz julga, conforme for um caso, o juiz julga de um jeito ou do outro, ou absolve um, solta outro, prende outro, muda-se a lei, muda-se a Constituição. E no Brasil já somos um Estado, um regime de Estado comunista, socialista, fascista ou esquerda, que é a mesma coisa. Então, pessoal, vamos pensar, refletir sobre isso. Quem manda no Brasil somos nós, o povo. Artigo 1º, é esse que tem que imperar.
Então, se todos os militares, todas as Forças Armadas, todos esses políticos estão sabendo, basta acompanhar nas mídias sociais a revolta da população, desde o pobre ao milionário, ao rico e a classe média, tem que fazer alguma coisa. Então, e vamos, acho que, falar a verdade. Foram os militares que agiram, sim, pela primeira vez. Foi o contragolpe, contra o golpe que já estava aplicado no Brasil do comunismo, como é agora. Agora nós já vivemos no regime comunista. É uma ditadura comunista aqui, como Vilas Boas fala, que é uma ditadura. Vilas Boas fala que aqui no Brasil é uma ditadura do relativismo, mas é uma ditadura, isso é uma ditadura. Então, pessoal, os militares, eu espero que os senhores analisem isso e acreditem que a população está do lado dos senhores. Quando os senhores agirem, os comunistas vão ser os primeiros a fugir. E os grandes corruptos, etc. e tal. Talvez eles mandem lá um ou outro grupo manipulado por eles ou pago por eles para fazer alguma arruaça, algum enfrentamento, mas isso para os senhores é fácil resolver. Agora, que o Brasil precisa, os senhores sabem disso. Os senhores são a mão amiga, o braço forte do povo brasileiro e do Brasil. Então, nós contamos com os senhores e com todas as pessoas, todas as classes sociais. Um abraço, boa sorte, bons momentos para todos nós.